seja bem-vindo ao canal HP Kenaton. Hoje nós vamos falar sobre a pirâmide de Maslow, sobre a pirâmide social e para que você entenda a escala de progresso humano, né? O que acontece entre mestre e discípulos, ou como eu digo sempre, os irmãos mais velhos. Chame eles de professor, de mestre, o que você quiser, instrutor, parceiro, colaborador, aí é você que decide. Mas hoje nós vamos falar de um assunto extremamente sério, que espero que você interprete da maneira correta. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos, eu sou um pesquisador independente e gostaria de estar explicando para vocês como que funciona basicamente a sociedade, e tem tudo a ver com o que a gente está passando esse ano, né, que está ficando muito claro para você que presta atenção, expande seus pensamentos, você vai perceber o que eu estou falando para vocês. Funciona basicamente assim: nós temos uma pirâmide social. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem aqui o desenho da pirâmide, né? Fica mais forte aqui, né? Talvez eu aproxime um pouco mais aqui para vocês entenderem. Essa pirâmide ela é feita por algumas faixas, né? Isso aí varia de estudioso para estudioso, né? Então cada camada social tem uma faixa, né? Então é claro, né? Aqui você já viu este triângulo, né? Na ponta da pirâmide, muito famoso aí na nota de $1, né? Aqui tem aquele olho, né, como se fosse, alguns falam olho de Horus, né, mas daqui é um outro conhecimento simbólico que a gente vai estar falando aqui no canal em outros vídeos. Mas é claro que nós temos aqui nessas camadas pequenas camadas escalonárias, ou seja, é claro que aqui está toda a massa popular, né? Toda a massa. E aqui nós entramos basicamente nos arquétipos simples, naqueles arquétipos comuns. Não diria fraco, porque na verdade arquétipos são opcionais. Você muda se você quiser. Mas aqui embaixo está a base que sustenta toda esta pirâmide, né? Claro que esta pirâmide não existiria sem esta base. Nesta base está os operários, né? Você vai pegar nesta base agricultores, né? Os mecânicos, hoje aqueles de TI, pessoas que sustentam toda a base, né? Trabalhando, né? Fisicamente mesmo, estando presente, mas com as mãos, né? Para você entender a base da pirâmide, ela é aquela que coloca as mãos, né? nas circunstâncias. Ou seja, a comida que está na casa desta pessoa, da pirâmide, foi feita por um agricultor, né? A parte elétrica, de equipamentos eletrônicos, fogão, tudo foi feito por esta classe. Mas eu vou falar de uma classe mais distinta mais para frente. E aqui, nesta base aqui, se vocês forem analisar hoje, quando a gente fala do que anda acontecendo na sociedade, pela primeira vez você percebe quanto, para que e o que não é importante esta categoria. Ela é muito importante e ela se chama, vamos dizer assim, basicamente, sociedade, né? Ela é toda uma sociedade num tipo. Aqui são outras sociedades, outras situações, mas eles daqui de cima, vamos colocar uma seta, eles sabem exatamente como funciona toda esta engrenagem e conhecem todos os arquétipos desta engrenagem. Ou seja, eles sabem como deve funcionar, o que essa classe deve conhecer e o que ela deve saber. Referente à pandemia, à calamidade pública, eles controlam muito as informações, principalmente as informações que vão impactar diretamente eles. Porque tudo que sobe aqui
sobe pronto. Essa classe é uma classe extremamente, vamos dizer assim, mental, ou seja, ela é imaginária, ou seja, ela é uma classe que ela é uma classe de arquétipos fortes que comandam com o que pensa, tenta produzir na prática, e isso acaba acontecendo. São pessoas que já são treinadas de forma diferente. Os filhos dessa classe aqui não são educados da mesma forma que esta classe, né? Então, aqui nós podemos pegar aqui classes, aí nós entramos aqui em outros arquétipos, nesta outra classe, que é uma classe de comando, né? Ou seja, uma classe de organização. Esta classe, ela organiza de baixo. São os chefes, né? Os gerentes, né? Aquelas pessoas que estão, de certa forma, na liderança, comandantes, né? de exército, de patentes mais baixas. São os controladores, né? Ou seja, esses controladores vão tentar sempre manter em ordem cada um no seu, digamos assim, né? Cada um no seu quadrado. E aqui o que acontece? A sociedade, ela separou as categorias. Então, os agricultores são uma categoria, os operários são outra categoria, né? Policiais, militares são outra categoria. E aí você vai, né? Indústrias metalúrgicas e assim por diante. Uma classe não tem acesso à outra, embora arquetipicamente elas estejam todas ligadas uma às outras, ou seja, a forma de comando, de estrutura, basicamente é a mesma. Lembrando que esta classe conhece isso aqui também, sabe como tratar e o que instigar, o que oferecer a esta classe para que ela, através da ideia de mérito e de benefícios, controle esta classe de baixo. Então aqui nós temos outros arquétipos, né? Então são outros arquétipos. Você pode ver que aqui nós temos uma quantidade de arquétipos extensa e aqui já começa a diminuir, né? Ou seja, né? Aqui ainda estão prefeitos, vereadores, então tudo nessa parte aqui, muito da sociedade ainda de organização, né? Então aí nós entramos aqui numa outra classe que já diminui bastante, né? Esses arquétipos. Aqui nós encontramos arquétipos como a águia, né? O tigre, né? O centauro, alguns arquétipos mais poderosos. Que já você vai pegar aqui, já vai pegar uma escala de, por exemplo, num exército seria já oficiais superiores, né? Generais, né? Comandantes de uma patente maior. Aqui são os CEOs, né? Das empresas, né? Os executivos de grande porte, né? que comandam toda essa parte de baixo aqui, né? De uma grande empresa, de uma multinacional, vamos dizer assim. São pessoas já de outra patente, uma patente de comando em que, por exemplo, numa escala, ela abaixo dele tem 4, 5, que são aqueles que comandam aqui embaixo, né? Então ele vai comandar com braço de ferro. São pessoas líderes mais, vamos dizer assim, executores. Eles querem fazer uma tarefa e eles fazem ela acontecer. Então aqui você vai pegar essas águias, né? Já são as águias mais poderosas, que são aquelas que conhecem também o sistema e, lembrando, esta classe dominante também sabe como tratar muito bem esses. Aqui já começa uma linha de benefícios mais sutil, são benefícios de poder, né? Então o que acontece? Aqui você tem uma camada de benefícios, digamos assim, de uma boa vida, de uma ascendência, de você conseguir fazer sua descendência ter um futuro melhor do que essa classe que está aqui embaixo, né? Mas é engraçado que nessa pandemia que aconteceu, a classe que foi mais atingida foi essa do meio aqui. Por quê? Essa do meio e essa intermediária, aqui tem uma classe intermediária, né? Que está migrando para essa, que sonha com essa, que são as pessoas que viajam, por exemplo, a negócio, viajam a estudo,
Então essa classe teve contato com outros países, então acabou trazendo esse contexto de contaminação de um país para o outro. Essa classe aqui, ó. Então essa classe começou já a ficar muito preocupada. Por quê? Vamos parar todo o sistema. Essa classe aqui, ó, que determinou, vamos parar tudo. E ela que manda em governadores, ela manda em empresários. Quando o sistema está em risco, e olha que é a primeira vez que esta parte aqui, porque se essa parte se contaminar inteira, o prejuízo já começa numa escala aqui, começa já a subir. E vai acabar chegando neles, de um jeito ou de outro. Mas o que acontece? Eles sabem que eles aguentam por muito tempo. Eles têm a forma específica de mudar toda a engenharia social. Daí que esta classe já determinou a esta classe, porque esta classe jamais vai chegar aqui. Ó. Essa classe aqui nunca vai ver estas pessoas. Você não sabe nem quem são elas, nem imagina quem que é esta classe. Essa classe ela tem poder, ela não quer fama ou se aparecer, alguma coisa assim, não, ela quer exercer o poder dela. O poder é, assim, entre nós humanos aqui, é um poder extremamente desconhecido e que você quase sempre sente nessa engenharia social, ou seja, de como funciona toda essa dependência, essa carência social que você sente e porque alguns países andam, outros não andam, está tudo aqui. Então pare a sociedade, ela comanda esta parte aqui. Então esta parte, agora aqui nós vamos chegar numa parte em que é um pouco mais sutil ainda, já começou essa parte aqui. Esses são uma parte que você pode definir assim como já pessoas extremamente sábias. Nós colocamos aqui nessa categoria magos, ou seja, já são seres que não se rendem à preocupação da fome, não se rendem a preocupações do dinheiro, da fama. São espíritos que sabem muito bem como falar com esses. Esses aqui já conhecem, e já são os que conhecem esses. E já detêm um poder imaginatório, de imaginação muito grande, que é o que a gente vai sempre trabalhar aqui nessa escola de poder. Né? Você que acompanha aqui sabe do que eu estou falando. Né? Se você está chegando agora, assista a todos os podcasts, todos os vídeos aí que você vai chegar a entender o que a gente está falando sobre essência. Né? Essas pessoas sabem por que existe toda essa pirâmide. Essas pessoas aqui sabem, e de certa forma esses influenciam esses e esses. Né? De vez em quando essas pessoas são, você as vê. Então você pega pessoas que influenciaram o planeta, vamos dizer assim. Aí você pega aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma pessoa aqui que você sabe que veio e influenciou. Por exemplo, um sábio como Platão, né? A escola de Pitágoras. Né? Você pega aqui nessa pirâmide aqui, os maçons de graus superiores, né? O grau 33, vamos dizer assim, né? Os graus mais altos das escolas místicas, são já pessoas sábias, que já sabem como que funciona a engrenagem e não se submete a uma escravidão. Alguns dessa classe buscam justiça, ou seja, que aqui embaixo as coisas aconteçam com mais justiça. Né? Então, aí você pega que se uma sociedade inteira se contaminar, chega até aqui. Essa classe também tem um corpo físico, mental. Essa classe não tem diferença nenhuma. Um homem desta classe, fisicamente falando, não tem diferença nenhuma dessa. A questão grande é a mudança de arquétipo e de crença. E é nisso que você tem que se ater. Porque quando nós falamos de homens de poder, nós não estamos falando de estrutura física. Essas pessoas também morrem de câncer, também vão ao banheiro, mas essas pessoas detêm uma coisa que nós trabalhamos aqui no canal, muito forte, que é o poder da mudança dos arquétipos. Bom, ficou toda uma salada aqui, mas eu espero ter aberto a consciência de vocês. Revisando aqui para vocês, aqui estão a classe
braçal, que executa qualquer atividade com o corpo, que controla, né, que auxilia, produz, conserta, faz manufatura. Essa aqui é uma classe que já comanda esta, que utiliza mais os produtos dessa, né, e de certa forma tem condições de absorver, ter uma comida melhor, um carro melhor, uma estrutura melhor. Esta classe já comanda os comandantes, né? Comanda os chefes. Então daí você vai pegar aqui embaixo, nessa classe aqui você vai encontrar dentre elas muitos cavalos, né? Muitos animais de manada, né? De grande manada, que são os condutores, né? É aquele animal guia, alfa, né? Que puxa toda a manada. Essa manada aqui não tem uma estrutura mental contra o medo, então sente medo com muita facilidade porque não detém conhecimento desta classe aqui que nós estávamos falando, né? Essa classe de poder. E esta classe tenta, alguns desta classe tenta diluir e jogar conhecimento que vai passando, né? Então, por exemplo, nada impede alguém desta classe de estudar o que esta classe estuda, né? Esta aqui, já o conhecimento dela está inacessível para você e para essa aqui, né? Então vai ser aqui, né? E aqui tem uma intermediária, é claro. Esta classe não fala com essas. Esta classe fala só com esse aqui, com esses aqui, que são já praticamente treinadores do poder, né? Que já são assim filhos mais velhos dessa classe, pessoas que estão ligadas nesta classe, né? Que longe de qualquer realidade aqui, né? Então ela repassa a essa e esta começa a repassar, mas necessariamente esta aqui é a classe diretora da nossa sociedade. Obrigado por sua atenção até aqui. Eu encerro por aqui neste vídeo. Espero ter sido muito claro e oportuno na época que a gente está vivendo, que toda vez que esta classe estiver em perigo, pode ter certeza que a sociedade aqui, ó, quando o mal chega até aqui, eles vão parar a sociedade sempre. Eles têm capacidade de parar um país. Então eles vão sempre parar. Então não pense que só as pessoas estão sendo boazinhas com vocês quando a sociedade está parando agora. Na verdade, o que você está sentindo aqui é uma estrutura social que quando eles estão em perigo, eles sabem a melhor forma de conduzir a sociedade. Se fosse um mal que só atingisse parte dessa aqui, né? Não. Até porque hoje, essa parte diretora aqui, com certeza ela tem entre 50 e 80 anos de idade. São pessoas extremamente maduras, né? Classes super intelectuais. Homens totalmente diferenciados do que você conhece. Mas um dia a gente fala sobre isso. Ok? Serenidade profunda a todos nós. Eu me torno você. Namastê.